Bem-vindo, bem-vinda. Vamos bater um papo no podcast hoje de número 61, um convidado especial para falar de um tema extremamente relevante, que é intraempreendedorismo. Tu já pensou em ser um empresário, mas fechou os olhos e se imaginou, cara, eu tô aqui dentro, faço bem o que eu faço, será que vai dar certo ou eu sair daqui e abrir um negócio para mim? Deixa eu te dar uma resposta aqui objetiva. Sim, vai dar certo. Desde que você comece a empreender dentro do lugar onde você está trabalhando. Isso se chama intraempreendedorismo. Uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar de uma maneira mais técnica a respeito do assunto é a pessoa que está hoje aqui no podcast. William, bem-vindo, meu amigo. Obrigado por ter aceitado o convite para a gente bater um papo a respeito aí desse tema tão relevante. Hoje, diretor executivo aí de CDL, 4 filhos, casado, uma responsabilidade aí extensa. E até conversava antes nos bastidores e te fazia a pergunta, William, mas tu consegue dormir, cara? Porque é um desafio gigante. E não fosse tamanha responsabilidade com a família, não fosse tamanha responsabilidade com relação ao cargo que tu exerce, coautor ainda desse livro aqui, galera, Hábitos Poderosos, que aí tive o cuidado de ler do início até o fim, inclusive a parte em que fala sobre esse tema, intraempreender aqui no livro, o nosso amigo, nosso convidado aqui, o William, e que vou te dizer que depois que li no livro, depois que te vi falar do tema, de cada 2 reuniões, pelo menos uma, eu falo do tema, porque é muito poderoso o conceito, é muito poderoso a relevância do tema quando a gente entende ela, o intraempreender o que é. Mas antes da gente entrar no tema, né, William? William, se me permite aqui uma pergunta, até para a galera aí se familiarizar, conhecer um pouco. Quem é o William? Bom, Moraes, agradeço, né, o convite, principalmente estar aqui com vocês, né, nesse podcast aí que trouxe já tanta autoridade, né, tantos doutores aí, a gente tem a honra de poder estar contando um pouquinho da nossa história. Primeiramente, eu sou filho de pais muito simples, né, que são naturais de Lages, eu automaticamente nasci lá também. E tenho mais 2 irmãos por parte de mãe, hoje meus pais são separados, e tenho mais 2 irmãos, né, por parte somente de pai, né? 2 irmãos por parte de pai e mãe, e 2 irmãos somente por parte de pai. E desde pequeno, eu sempre gostei muito de estar junto nessa parte, principalmente de empreendedorismo, né? Então eu tinha tios que tinham lavações, meu pai, ele era funcionário da Celesc, e eu sempre ia com ele trabalhar, né? Então eu sempre gostei do trabalho. E isso sempre me encantou, né? Poder ter a liberdade de poder ter o seu próprio dinheiro e poder adquirir as coisas. Desde pequeno, né? Fui criado dentro de um lar cristão. Minha mãe é evangélica desde os meus 9 meses de idade. Então, frequentei muito igrejas evangélicas durante toda a minha vida. Estou hoje ainda, né, nesse conceito de religiosidade cristã. E durante muito tempo eu acabei passando por diversas cidades aí de Santa Catarina devido ao meu pai ser sempre deslocado devido ao trabalho dele, né? Então já morei em Santa Cecília, Ponte Alta do Sul, Campo Belo, no Rio Grande do Sul, mas onde mais tempo permaneci é São João Batista, né? Então vim para cá com praticamente 18 anos e estou aí com 37, completado aí, né, no mês passado. Então, praticamente vai fazer quase 19 anos que eu estou aqui nessa cidade. Já fui titulado como cidadão batitense, né? Sou conhecido como Ilha da CDL, mas hoje tenho mais 2 entidades que eu atuo também, que é o Sindicato do Comércio, que abrange todo o Vale do Rio Tijucas, né? É um sindicato que ele tem a representatividade, né, de todo o varejo e atacado que atua aqui na nossa região. Então, hoje, tudo que envolve convenção coletiva de trabalho, todo o salário de pessoas que trabalham no comércio e nos atacados aí de todo o Vale de Jucas passa
por minha mão também, né? Essa parte mais econômica, né? A parte técnica da convenção, isso fica lá com o nosso Dr. Leandro, que já esteve aqui também no podcast com você, seu colega de trabalho. E também agora a gente recentemente montou uma outra associação, que é a CISB, que é uma associação empresarial também, que faz parte de um outro sistema, e a gente vem atuando. Durante toda a minha jornada, eu trabalhei em diversos negócios, né, doutor? Então, principalmente na área de varejo, né? Lá talvez com 10, 11 anos, acho que todo menino de renda baixa, ele tenta buscar alguma renda, e uma das primeiras rendas que geralmente se busca é vender picolé, né? Caraca, Então, verdade. eu vendi picolé e olha que vender picolé na serra, no frio, é complicado, né? Você falar nos morros, tem para subir. Então, fui trabalhar na lavação dessa minha tia, que era empreendedora, fui trabalhar numa outra loja de biquíni e de roupas íntimas que a minha tia, uma outra tia minha tinha também, na parte administrativa, lançar produto, né, cadastro. Mas eu digo que essa jornada de empreender, ela começou praticamente com 16 anos no estágio. Eu sei que o doutor também atua aqui dentro do escritório com essa parte de estágio também, né, com os jovens. E isso é muito importante, sabe? Isso foi um grande divisor de água. Ali, de fato, né, aí saímos da informalidade e fomos para algo que tinha horário para ser cumprido, uniforme para ser utilizado, né? Responsabilidade que você tinha que seguir de processos dentro da organização. Trabalhar com uma linguagem, né, corporativa, e ali foi formando o meu caráter, né, como intraempreendedor e hoje como empreendedor também. Então, depois fui trabalhar em um garçom, fui garçom, e aqui em São João Batista comecei em sola de sapato. Nós acho que trabalhamos um dia na Suzana Santos, lá no almoxarifado de posição. Eu trabalhei um dia contigo. Caraca, olha só que coincidência. E aí eu digo que lá é uma loucura, que lá não é pra mim, tô fora. E aí eu voltei pro comércio de novo. Porque o comércio tem as suas vantagens, né? Da indústria. E aí eu sempre digo o seguinte, né? Acho que cada pessoa tem um modelo mental, né? Então, o meu modelo mental de negócio, ele é para algo que não é padronizado. O William, olha só, curiosamente, ontem de noite eu conversava com uma pessoa. E essa pessoa, ela tem uma visão muito empreendedora. E eu vou te dizer que vem com uma visão empreendedora desde que me conheço por gente. Uma história um pouco semelhante com a tua, né? E sempre pensei em empreender. Ter ideias, colocar em prática, ter pessoas para somar, para dividir. E a pessoa fazia a seguinte observação. Cara, eu não vejo sentido em uma pessoa, por exemplo, ela se formar e trabalhar para os outros. E daí eu dizia para essa pessoa, cara, é que depende do propósito de cada um, depende do perfil de cada um, depende do estilo de cada um, depende exatamente do que tu falou, né, William? Do modelo mental de cada um. Do modelo mental de cada um. Nem todo mundo quer essa loucura de empreender. Já Até pensou se porque... todo mundo resolvesse ser cabeça? O que ia ser do pé, da mão? E assim, até porque, olha só que interessante. Cara, eu ouso dizer que é mais fácil ficar rico intraempreendendo do que empreendendo. Por quê? Se tu intraempreende, tu investe o que tu ganha, tu trabalha com vendas, tu ganha porcentagem, tu pega a grana onde tu está intraempreendendo e investe para viver de renda. Quando tu tá empreendendo, cara, tu pega toda a tua grana e coloca no negócio, porque é teu sonho. Porque aquilo ali é o teu coração. Bom, 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 bom. Então, eu ouso dizer que sim. Que, se for pensar só em resultado, só pensar em ganhar grana, cara, empreende, seja um colaborador, tu vai ganhar muito mais grana num espaço de tempo talvez mais curto do que tu ser um empreendedor. Porque empreendedor vai te dizer, tá? A gente ter essa ousadia, né, o William, de estar na ponta, de acreditar nas pessoas, de realmente confiar nas pessoas,
Cara, tem que ser propósito, mano. Senão não dá conta, William. E, cara, feliz aniversário, hein? Valeu, Feliz obrigado. aniversário. Deus abençoe. O Napoleão Hill, a gente conversava antes de nos bastidores. Logo que chegou, a primeira frase que falou foi do Napoleão Hill, né? Sim. E ele fala em pelo menos 3 livros dele a seguinte informação. Fica tranquilo. Depois dos 40 é que tu vai crescer. Depois dos 40. Eu até vi um corte recentemente de uma entrevista onde há um estudo que a maioria das pessoas milionárias só se tornaram, né, milionários depois dos 40. Sim. E assim. Né? E os bilionários geralmente só chegam a essa fase após o 60 ali, mais ou menos. Olha só. Então, assim. Nós estamos ainda iniciando a nossa maturidade. Eu tô quase começando, tô com 39, tá, William? Eu sempre falo eu sempre falo o seguinte, né? Se eu pudesse ter hoje a maturidade, e nisso tudo que você falou, existe algo importante, que é conhecer a si mesmo. Se eu tivesse compreendido os meus comportamentos, o meu modelo mental, né, a minha forma de agir em determinados momentos que ocorreram na minha vida, com certeza eu estaria em outra fase, em outro momento financeiro, em outro momento familiar, em outro momento com Deus. Então, por isso que, às vezes, né, a gente precisa entender que talvez não é o momento de você empreender. E aí, um ponto que eu até anotei aqui, que é o seguinte, né? O empreendedor, ele precisa ter a maturidade de entender o tempo, né? Porque, como tu falasse, as pessoas vão ter que fazer investimento, muitas vezes, de tudo que conquistaram na vida, para poder ter aquele sonho realizado, né? Então, hoje, para ter um escritório, ter um ambiente como esse podcast, teve investimento, né? O retorno disso vai te trazer a longo prazo, né? Os retornos nunca são imediatos. Quando tu fala em investimento, quando tu fala em ser um empresário, quando tu fala em empreender em determinado setor, é tudo a longo prazo. Pode se tornar médio prazo? Pode. Só que o teu esforço é muito maior. A tua jornada é muito mais dolorida. O teu tempo de qualidade praticamente é reduzido. E o teu sono, meu amigo, é bem menor. Cara, meu Deus, parece que eu me vi na pira ali das tuas palavras, quem cara. investe, né, tudo que tem, achando que vai colher logo amanhã, se dá mal. Se dá mal, não tem como potencializar de uma maneira tão rápida coisas que tem que respeitar o tempo. As pessoas, eu falo isso muito também lá com a equipe, né? Às vezes, quando a gente tem que trazer à luz do dia algumas coisas. Até porque tem muitas pessoas que vão chegando no meio da jornada e não tem todo o contexto, né? Se me permite a reflexão, isso de vez em quando eu converso com o pessoal aqui no escritório. Sobretudo os líderes, né? Nessa analogia, William, tu sabe para onde tu quer ir? Beleza, show de bola. Eu sei onde é que eu quero ir. Perfeito. Então, tu tem um ponto de partida e tu visualiza, né? Visualiza. Tu sabe o que tu tem que fazer? Perfeito. Eu sei o que eu tenho que fazer. Tu tá fazendo? Show de bola. Tá fazendo? Show de bola. Então, se tu sabe para onde tu quer ir, tu sabe o que tu tem que fazer e tu tá fazendo, respeita o tempo. Respeita o tempo, cara. É assim. Às vezes, a ansiedade faz com que a gente queira ver o final no meio, ou queira ver o final no início, e não tem como tu antecipar. Tem que respeitar o processo, tem que respeitar o tempo, né, William? Mas eu vou te dizer que isso aqui, cara, em que pese simples falando, é um desafio gigante para as pessoas compreenderem que tem que respeitar o tempo. Mas existe uma técnica para você.
trazer à luz para que a ansiedade seja um pouco mais minimizada. Né? O que acontece na maioria das vezes? A gente tem isso na nossa mente. Tá aqui no nosso pensamento. Mas a gente precisa colocar isso no papel. E a gente precisa quebrar isso em fase. Isso se chama plano de ação. Existe alguma ferramenta chamada 5W2H. E ali você consegue quebrar isso tudo. Por que eu falo isso? Porque, vamos dar um exemplo aqui. Quantos anos é uma faculdade, uma academia de direito? 5 anos? Tu consegue fazer em 2? Não. Mas por que você não consegue fazer em 2? Porque existe... Porque existe o tal do processo, Isso. correto? E isso tá claro no momento que tu faz um contrato que você faz lá 60 meses para pagar um boleto. Desculpa. Entendeu? Então, isso tá muito claro. Isso tá tangível. Né? Existe algo tangível. Existe um contrato de, sei lá, 60 meses. Tem que fazer uma faculdade para você chegar no teu diploma. E muitas vezes quando a gente fala assim, eu quero... Né, muitas pessoas podem entrar aqui inicialmente e querer ter um escritório. Sim. No teu segmento, isso é o que mais acontece. Sim. Ele vem para cá, ele pega a oportunidade, ele começa a entender todo o processo de um escritório, né, de advocacia, ele se especializa em determinada área, ele começa a criar uma carteira de cliente e chegar um momento ele diz, eu quero montar um escritório para mim, ter o meu nome na placa, né? Só que isso está na cabeça dele. Só que ele não desenhou isso, ele não fez isso a longo prazo. Ele não sabe as etapas que ele vai ter que seguir. Por exemplo, para ele ter um escritório, ele precisa entender também de números. Ele precisa entender o que está envolvido, porque se ele vai ter que contratar pessoas para trabalhar com ele, ele vai precisar entender também de pessoas. Ele vai precisar entender também de RH, de departamento pessoal. Ele precisa entender como é que se faz uma rescisão contratual. Né? Então, ele precisa passar por essa jornada de começar a ter o tal do multi-chapéu. Né? Falou lá no início. O que é o multi-chapéu? Eu preciso não ser especialista de tudo, mas se eu quero empreender, eu preciso entender um pouco de tudo. Até para que evite eu ser enganado ou até mesmo sofrer um erro de terceiros. Mas eu vou contratar uma contabilidade para fazer a rescisão. Bom, na minha jornada de alguns anos de experiência aí, mais de 20 anos, eu já vi erros contábeis. E aí quem é que paga? Dói aonde? Na cabeça? Não. Dói no bolso. Sempre. Entendeu? No bolso, né? Sempre no bolso. Então, por quê? Porque eu... Desculpa. Eu fui fazer um curso, né, de departamento pessoal para entender como fazer cálculo rescisório. Então, hoje, eu sei fazer pelo sistema e sei fazer também um cálculo rescisório na mão. Né? Então, isso é importante, relevante, entender sobre a convenção coletiva que você atua, né? Para que você evite até mesmo o próprio processo trabalhista, porque todo mundo, né, pode estar sujeito a isso. Então, o Dr. Leandro até usou uma vez um termo, e eu uso isso de vez em quando, que é o seguinte, né? Perguntar se o que o William é também, né? Eu sou um rábula. Rábula é um termo técnico usado, principalmente na antiguidade, quando não se tinha ainda a formação, a formalidade do advogado, né? Então, o rábula, ele entendia de direito, mas ele não era advogado. Então, eu entendo muito do direito, né? Lógico, criminal não, mas do corporativo, né? Do civil, do Código de Defesa do Consumidor, do empresário. Então, por quê? Porque isso é meu dia a dia. Eu tenho que ler muito contrato, eu tenho que analisar muito detalhes, né? Em relação a consumo, a direito do crédito. Então, isso a gente acaba aprendendo, vai criando habilidades. E é o tal do multi-chapéu. No momento eu posso falar aqui sobre alguns pontos específicos de crédito, alguns pontos específicos sobre brand, sobre marketing, né? Posso falar sobre empreendedorismo, posso falar sobre finanças. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, né? Até no meu livro eu falo como
criar a ter hábitos para identificar o intraempreendedorismo e ser um empreendedor. Que eu vejo muito uma questão de modismo hoje, né? Empreendedorismo, empoderamento, tudo é modismo, tudo é tendência. Mas, de fato, que vai permanecer você em toda a jornada e evitar com que esses índices, por exemplo, né, do Sebrae, que a cada 10 empresas que abrem, somente 3 permanecem no mercado após os 5 anos, não ocorra mais, né? Diminua no Brasil. Sim. Mas cara, se me permite, nessa linha aqui, e é muito bom te ouvir, mas tem uma coisa aqui que é legal. A gente, sobretudo para quem tem menos de 30 anos, e eu digo isso porque antes de 30 anos, cara, eu nem pensava nisso. E depois dos 35, 36, quando eu comecei a perceber a importância do tema, e eu identifiquei isso, eu disse, cara, que poderoso entender isso, que é, hoje, tu tem clareza, William, de qual é o teu propósito na vida, enquanto puxando, né, para esse lado do empreender? Qual é o teu propósito, William? Eu tenho uma frase que eu uso bastante, que o conhecimento ele transforma vidas e automaticamente ambiente, né? Então, eu encontrei o meu propósito através do conhecimento. E esse conhecimento me fez ter algumas relevâncias na vida de muitas pessoas que passaram durante a minha jornada. Então, se a gente for olhar lá, trazer um pouquinho, né? O William, ele sempre estudou em colégio público. E eu terminei o terceirão meio que forçada. Minha mãe me prometeu a tal da CNH. E aí eu finalizei. Porque eu queria trabalhar. Eu sempre quis trabalhar, sempre quis ser independente, né? E eu fui o segundo da minha família a terminar o terceiro, né? E fui o segundo também a ter uma graduação. E quando eu cheguei na CDL, aí vem esse bastante importante esse ponto, que é, quando eu cheguei na CDL, eu não sabia nada. Eu tinha um ensino médio, tinha vontade, né? Tinha muita criatividade, mas eu não entendia nada de entidades sem fins lucrativos, da entidade de classe, nada. Eu sabia que o SPC existia, né? Porque um dia o meu nome já esteve lá. Então, tinha muito esse detalhe, assim, né? E eu tive um professor, né? Um presidente, que um dia ele pediu pra gente trazer o DRE da entidade, para ele olhar números. E eu disse, como? O que tu quer? O DRE é o demonstrativo de resultado do exercício. Eu digo, olha, se tem esse negócio aí, tá muito bem escondido, porque nunca vi. Meu Deus. E aí ele diz assim, tá, quantas faculdades, tem faculdade, alguma coisa? Eu digo, então eu preciso que você entenda das coisas. E aí ali vem o negócio, né? Se eu quero ficar na entidade, eu vou ter que buscar conhecimento. Boa. E aí fui atrás de eu precisava de algo rápido, porque ele deixou muito claro isso, né? E olha, o que tu tens que, ele perguntou assim, o que tu tens que fazer para buscar conhecimento? Eu digo, uma faculdade, né? Mas faculdade é 4 anos e eu só tenho 2. Eu digo, eu só tenho 3. Eu digo, ixi. Aí encontrei uma graduação, processos gerenciais do Senac, e me inscrevi. E aqui tem um outro detalhe, né? Quando você se move e você tem fé, o milagre acontece. Agora, quando você só tem a fé e não se move, muitas vezes o milagre não vem, ou ele tarda bastante. E, por incrível que pareça, devido ao Sinconvat, que era outra entidade que eu já trabalhava também, porque elas são juntas, né? Eu consegui uma bolsa integral no Senac. Caraca, E consegui uma faculdade de 2 anos, que é o processo gerenciais, e eu ia todo dia para Brusque, já com uma filha, né? E trabalhava o dia todo nas 2 entidades e ia de noite para Brusque fazer essa faculdade. E aí,
Logo depois terminei a faculdade, ganhei uma outra bolsa integral para fazer um MBA de planejamento estratégico. E ali eu não parei mais. Aí fiz um MBA também de controladoria empresarial, fiz diversos cursos. Hoje, se for contar, contabilizar, eu até estou começando agora todo evento que eu vou dar certificado, imprimir certificado, para mim poder contabilizar um dia quantas horas de treinamento, workshop, palestra, oficina, mentoria, imersão, o que tu imaginar Sim. de eventos eu já fui, já fiz e faço ainda. E tu nunca Deve pensou carregar mais de 10 mil horas já. E nunca pensou em tu disponibilizar uma mentoria, por exemplo, a respeito desse tema, intraempreender? Eu faço, tá? Eu tenho uma empresa chamada W2S, tá? Hoje eu dou W2S. consultoria para empresas em alguns setores, somente comércio e serviço, principalmente na área financeira, né? E dou mentoria também de negócios, né? O que seria essa tua mentoria, William? Primeiro a gente identifica essa questão do perfil, né? Como é que é esse perfil do empresário? Vamos lá no DISC, por exemplo, é um dominante, ele é um influente, ele é um conforme, ou ele é um controlador, né? Ele é um sinestésico. A gente vai identificando por perfis da pessoa, né? Porque geralmente, tá, o empreendedor um pouco mais, que a gente chama tubarão aí, né? Ele é dominante, né? Ele tem que as coisas ocorrer para ontem, para hoje, então ele precisa entender que tem os prazos para serem ocorridos, né? E depois eu trabalho muito essa questão do planejamento estratégico e de diferencial competitivo. Que a maioria das empresas hoje, né, que eu pego cliente, por exemplo, que são empresas já constituídas, que têm já um faturamento interessante e tal, e elas querem expandir, elas querem melhorar e principalmente ter mais lucro, mais resultado. Então, o meu negócio é muito em cima disso, né? É fazer uma gestão inteligente para entregar o resultado extraordinário. Isso até meu slogan aí, minha tagline. Por quê? Porque muitas vezes, cara, você não precisa inventar a roda, entendeu? Muitas vezes você só precisa entender o seguinte, olha, eu tenho uma frase que eu sempre uso o seguinte, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Boa. Né? Então, quem atende todo mundo também não atende ninguém. Quanto mais você nichar o teu negócio, mais exclusivo você vai ficar, mais percepção de valor você vai ter e automaticamente mais lucro você vai ter, porque você vai ter que cobrar mais. E a tua agenda também, por exemplo, quando a gente fala, no meu caso, assim, que sou um consultor único, sozinho, eu não tenho parcerias com outros consultores, o que é mais valioso? É meu tempo. E O meu tempo ele tem que se tornar mais valioso até mesmo do que o meu conhecimento, entendeu? Porque eu tenho... W2S, né? E a W2S... Daí é uma pessoa jurídica. Isso, uma pessoa jurídica. Que tem tu apenas como sócio. Uhum. Tem um sócio. Cara, essa parada... Eu vou te dizer que tu foi uma pessoa que eu não procurei. Há coisa de 1 ano, mais ou menos atrás, eu senti a necessidade de ter um mentor. Procurei uns 2, 3 advogados aqui na região, 1 ou 2 empresários. E não tive nem resposta. Sobre mentoria, sobre ajuda, sobre ter a possibilidade de ter um cara ali para ter conselhos. Uhum. E daí procurei fora. Mas não tinha conhecimento que tu Eu não divulgo muito, isso aí porque o que acontece? Quando tu falasse em relação a propósito, a CDL ela tem algumas particularidades assim, muito interessantes, tá? Que são uma delas, por exemplo, né? Eu consegui conectar esse meu propósito de conhecimento sendo transformado dentro da entidade devido a esses eventos que a gente faz. Sim. Essas imersões que eu vou fora fazer. E eu olho assim, poxa, isso poderia estar acontecendo na minha cidade. Sim. Porque somente por conhecimento eu vou transformar os ambientes. Transformar um ambiente empresarial da cidade é através de conhecimento. Sim. Né? Eu aprendi um dia um conceito da autoridade. Então, o conceito da autoridade ele tem umas fases, tá? Todo mundo quer ser autoridade, todo mundo quer ser relevante, né? Mas ninguém quer seguir o processo para isso. Sim. Então,
que acontece? Lá embaixo da pirâmide tem a palavra chamada dados. Todo mundo tem dado. No meu celular aqui está cheio de dados. No teu computador está cheio de dados. Nesses livros aqui está cheio de dados. Depois dos dados, você cria a informação. Você constrói a informação disso tudo. Então, aqui tem um monte de informação sobre determinado conteúdo. Seja no celular, seja no livro, seja no computador. Depois, você constrói com esses dados, com essa informação, o conhecimento. E, através desse conhecimento, você gera a tal da inteligência. E quando você se torna inteligente, você se torna referência sobre aquela inteligência. E quando você é referência em determinado assunto, você constrói a autoridade. Entendeu? Só que todo mundo negligencia o processo. Né? Tu vê que então sempre volta, a gente conversa e a gente segue em processo. Tudo é uma hierarquia. Tudo na nossa vida é uma hierarquia. Mas é interessante, né? Então, tipo, a gente vai lá, estuda, a gente vai lá e coloca essas informações aqui na situação da nossa meleira, né? Vai colocando de uma maneira organizada. E, cara, pra gente virar autoridade, demora. Demora. Mas tudo começa pequenininho aqui, ó. O que acontece, né? Hoje, né, muitas pessoas me procuram por diversas situações. Por exemplo, hoje eu estava lidando com um empresário que ele pediu para que eu encontrasse para ele uma agência que pudesse fazer um rebrand no negócio dele. Entendeu? E aí eu tenho alguns parceiros que já prestaram serviço para mim e que prestaram serviço para outros clientes que eu confio. E eu indiquei essa empresa. Isso tudo acontece por quê? Porque eu entendo que o William já se torna uma referência e, em alguns aspectos, em algumas coisas, já sou uma autoridade. Cara, até pra indicar, né? Então, tu comentasse ali, né? BNI, por exemplo, é um método que é utilizado de indicação. Mas muitas pessoas que estão ali, muitas vezes a gente indica, mas não são uma autoridade no determinado segmento que eles estão trabalhando. Então, existem alguns perigos em relação a essa metodologia, né? Mas ninguém fala. Mas existem alguns perigos em relação a isso. Então, a autoridade é sempre o foco. E a CDL, ela tem essas vantagens, né? De eu poder ter essa oportunidade de construção de autoridade através de ações que geram algum benefício, seja para a sociedade ou seja para o setor que eu atuo, que é o empresarial. Então, as minhas mentorias são muito específicas com pessoas que muitas vezes estão muito próximo a mim, né? Mas pessoas que me conhecem no dia a dia, que sentam lá comigo. Eu sempre falo, às vezes assim, doutor, chega pessoas para conversar lá comigo e, sem querer, eu estou dando uma mentoria de graça para a pessoa. Sim. Porque eu estou dando dicas sobre o negócio dele. Sim. Porque o meu propósito é desenvolver os ambientes, né? É desenvolver a sociedade onde eu estou inserido. E, para mim, é através do conhecimento. E, bom, essa parada da mentoria, o nosso mercado está muito carente. Como que funciona a tua mentoria? Bom, a primeira coisa é fazer um diagnóstico. Beleza. Entender. Mas vamos para ser assim, mais objetivo para o público que nos vê, né? Para que ele... Sim. Qual que é a dúvida daquele que quer contratar um mentor? Por que acontece? Por que do diagnóstico? É entender qual é a dor. Eu tô com um cliente, por exemplo, que... Mas daí já cobra para fazer o diagnóstico. Sim. Então, assim, ó. Isso. Então, vamos imaginar ali, quantos encontros, qual o valor? Tem de 5 a 10... de 5 a 10 encontros. 5 a 10, tá? Perfeito. 5 encontros é aquele que já participou em algum momento, eu já conheço qual é o perfil dele. Sim. E a gente já sabe mais ou menos o que ele quer, por exemplo. Quantas vezes por mês ali? Depende da agenda do cliente. Geralmente é uma vez por semana. Uma vez por semana. Porque ele quer resultado imediato, né? Show. E o custo disso? Ou é uma coisa privada? É uma coisa privada. Perfeito, tranquilo. A gente manda orçamento, porque o que acontece? Não, depende muito da forma de pagamento também. Então, se vai ser no Pix é uma coisa, se for fazer... dá de conta, tem que ser, né? Garantia. Quem paga em dinheiro, em espécie,
Tem vantagem de quem vai fazer Sim, parcelado, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, assim, não querendo assustar quem está nos Eu vendo, sou, né? eu sou financeiro, então eu preciso entender que Sim. dinheiro no caixa agora é muito mais importante que fazer fluxo de caixa em 10 vezes no cartão, por exemplo. Isso. Tem como eu participo de muito evento, né? Até inclusive a gente terminando o podcast agora, tô indo para Floripa para um evento que termina às 19 de hoje. Já tá acontecendo, começou às 8 hoje, termina às 19 e amanhã começa às 8 e termina às 19 de novo. Então, um evento de inteligência artificial muito, muito bacana, tá? Um contexto que a gente está implementando no escritório. Mas falo isso para dizer que estou nos eventos e nos eventos, normalmente, quem está lá, ele tem uma expertise específica e nessa expertise específica, ele oferece uma mentoria. E a mentoria é diferente do curso gravado, é diferente do curso Sim. coletivo. A mentoria, cara, eu não lembro de ter visto hoje uma mentoria com um expert por menos de 15 mil reais, cara. E o limite não existe. Eu já tive em evento em que uma mentoria era R$1 milhão. R$1 milhão. Uma mentoria. Então, não existe limite. E Mas por isso quê? tudo por quê? Autoridade, né, cara? Autoridade e tempo. Autoridade. Porque tu não vende mais o teu tempo, né? Tu vende algo que está muito superior aos minutos e às horas, ao resultado, né, cara? Mas o meu não é 15 mil, tá? Pode ficar tranquilo. Então, não chega a isso. Até porque é uma questão seguinte, né? Eu trabalho com clientes bem específicos que são muitas das vezes amigos, né? Sim. Então, tu sabe que tem aquele ponto também que o amigo paga 50 mil para um desconhecido, mas não paga 50 mil para o amigo, entendeu? Não, Então tem esses não, pontos aí. deixa eu te contar uma história. E eu trabalho de forma regional, né? Eu não atuo de forma nacional. Então, tudo vai o quê? Autoridade e tempo. Mas, cara, E posicionamento. E não é o meu principal negócio, não é mentoria. Meu principal negócio é gestão, é consultoria. Entendeu? Porque o que acontece? A mentoria depende muito do quê? Quem está do outro lado. O recebedor da informação. Ele precisa executar aquilo que você vai só dar a mão para ele e dizer o seguinte, vai por aqui, porque por aqui é o melhor caminho. Então, sendo prático, do que eu faço? Eu faço sobre planejamento estratégico e diferenciação. Eu quero melhorar meu faturamento, então a gente vai trabalhar em cima disso. Eu quero aumentar cliente, então a gente vai trabalhar em cima disso. não dá pra fazer tudo numa mentoria. Entendeu? Eu tenho sessões que, quando você contrata 5 sessões, porque você já passou pela de 10, tá? Geralmente você escolhe 2 objetivos. E quanto tempo O de 10 mentorias é 5 objetivos. A gente cria 5 objetivos para você fazer. Por exemplo, eu tive um cliente que ele tinha 10 objetivos. Desses 10 objetivos, ela conseguiu executar 7. Opa, tá uma excelente média. Mas se a gente tivesse escolhido os 5, ela tinha executado 100%. Cara, que massa. Total sentido. E os encontros, quanto tempo? 1 hora. 1 hora. Boa. 1 hora. Cara, Pode parabéns estender um pela- pouquinho, mas não passa disso. Isso, parabéns aí pela coragem, né? De criar uma empresa, de disponibilizar a situação do trabalho e, cara, principalmente, tá? Acho que esse, sobretudo, é a coisa mais importante a gente falar, tá, William? É coragem. Porque, assim, a coragem de tu dizer, cara, eu posso te ajudar, eu vou te ajudar, é esse aqui o preço. Porque muita gente tem medo, cara. Tem medo, primeiro, não vê valor no que tá fazendo. Segundo, tem medo de cobrar. E essa parada que tu falou antes tem total sentido. De que, às vezes, um amigo ele não vê o nosso valor, mas um desconhecido, sim. Há 1 ano atrás, olha só, William, há 1 ano atrás, eu lancei um curso aqui na região. Lancei um curso aqui na região para vender online e para vender presencial. Cara, trabalhei bastante, tá? Para divulgar e etc. Chuta quantos eu vendi? Aqui na região. Aqui na região?
Vamos resumir, não vende nenhum. Não vende Eu ia chutar 1 ou 2. não vende nenhum. Essa semana, na segunda-feira, depois de ter planejado, eu lancei um curso para Floripa e regiões. Um limite de vagas. Em 6 horas eu vendi todos. Por quê? Santo de casa não faz milagre, meu. Então a gente tem que... Eu falo, entendo que fora. nem é isso, né? Às vezes é dar valor, entendeu? Então, por exemplo, assim, quando... Vamos lá, eu tenho uma palestra que eu faço, que é sobre crédito e cobrança. Show. Porque eu vivo sobre isso, né? A CDL, o principal produto dela é concessão de crédito. Cara, eu não vi nenhuma palestra tua ainda, né? É. A hora que tiver tem que chamar a gente, né? Pô? Eu vou fazer agora no mês de... Provavelmente no final de maio vai ter uma pro associado de forma gratuita. Então manda sobre pra isso. nós aí, se der pra gente participar, né? Participar. A gente vai falar sobre crédito e cobrança. Mas na questão do conceito. Porque eu faço a pergunta, doutor. Crédito é um direito ou uma conquista? Crédito, eu vou te dizer, cara, que... Assim, posso estar equivocado. Mas, se tu me perguntasse o que é, eu diria sim, titubear. Que é uma conquista, mano. Não uma tem conquista. sentido ser um direito. Mas pro crediarista, muitas das vezes, que está lá no balcão, e pro vendedor que está lá comercializando aquele produto, ele pensa que é um direito. Por quê? Porque quer vender, ele quer ganhar a comissão dele, e o crediarista ali não quer se dispor com o colega e acaba concedendo. E eu uso sempre um conceito que é o seguinte: quando o consumidor compra um terno desse, vai lá no balcão e pede para passar no crediário, o que você, crediarista, está fazendo? Você está pegando um produto que tem um valor dentro daquele negócio, entregando para um consumidor, um cliente, que ele está te prometendo te pagar no futuro. Seja em 30, 60, 90 ou em 120 dias. Então aquilo não é mais o terno, não é mais o produto em si, mas sim dinheiro. E isso muda o jogo. Quando eles entendem que eles não estão só comercializando o produto e sim dinheiro, muda o jogo. Porque você tem que trabalhar com o que diz o seguinte: você está tendo fé que aquele cliente consumidor vai pagar o teu salário no futuro. E não tá um pouco deturbada essa visão, William, em razão da presença de um intermediário agora, que é o banco? Porque o que acontece antes? Tu comprava na caderneta, comprava no caderninho, comprava no fio do bigode. Hoje... Cartão de crédito. Isso, então é uma relação com um terceiro, né? Uhum. É um terceiro, né? Então, tu perceba que um direito é uma conquista. Cara, tu vê que a conquista aqui, ela não passou entre o vendedor e o consumidor, mas entre o consumidor e o banco, né? Mas, de qualquer forma, o banco só concedeu aquele crédito num plástico porque ele teve uma conquista. Sim. E não foi um direito dele. Teve uma análise de crédito por trás. É que a regra do mercado mudou, né? Então, o que acontece? Com a disponibilidade do crédito através do score bancário, a regra da transição, ela mudou de mão. Né? Hoje, para você ter uma noção, o mercado, a indústria de birô de crédito, hoje existe 5, que a gente chama de 5 de birô, 5 bancos de dados. O mais conhecido aí, né, e que tem a maior penetração de mercado é o Serasa. Depois nós temos o SPC Brasil, né, que quem criou e quem é dono dessa marca são as CDLs aí nacionais. Depois nós temos o BVS Equifax, nós temos o COD e nós temos a TransUnion. Dessas todas aí, a única que é brasileira, né, é o SPC.
O Serasa hoje, ele é uma multinacional, é Como a assim? Experian. Me perdoa a ignorância. O que exatamente é birô de crédito? Não entendi. Birô de crédito são empresas ou entidades, né, que administram os dados de todos os consumidores no Brasil. Todas as Entendi. transações que ocorrem e automaticamente dessas informações eles geram conhecimento, geram inteligência, geram um produto em cima dessa inteligência e ofertam ao mercado para poder criar análise. Então, por exemplo, vai lá, teu CPF, se você tem um cartão de crédito, ele está dentro de todos esses birôs, porque hoje os bancos, se você tem uma conta bancária, existe hoje o cadastro positivo, né, que é uma outra área. Mas só para trazer um pouquinho essa parte do contexto de crédito, esses bancos de dados, esses birôs, eles possuem hoje um mercado gigantesco, né, um mercado em torno de 7 bi hoje de faturamento, né? E o que mais tem hoje, 5 bi, é o Serasa. E o Serasa detém informação bancária. Então, mas como assim? O Serasa, então, mas como que o Serasa ele se, se mantém? Como que ele cobra essa grana? Porque ele cobra através do produto. Entendeu? Como Hoje, assim? o que acontece? Vamos lá. O Serasa ele constrói produtos de análise de crédito. Sim. Então, quando o banco ele vai conceder um crédito para você, ele está pedindo informação dentro Sim. desse birô Entendi. para saber se você está inadimplente, para saber se você E tem uma daí- dívida ativa no Banco Central, lá no financiamento bancário, E Minha do Casa Minha banco Vida, pode cobrar entendeu? de um dos cinco daí. Aí, não, aí um dos 5 cobra do banco, entendeu? Porque eles não têm a tecnologia, não têm um conhecimento de geração de produtos em cima disso. Entendi. Entendeu? Então, hoje o mercado ele é gigante, com 7 bi praticamente. Quem tem aí quase 80% do mercado é o Serasa, e o Serasa tem os bancos como informação. Apesar do COD ter 5 bancos ali que criaram esse produto, eles não têm performance, eles não conseguem construir, né? Porque a inteligência da indústria está onde? Está onde paga melhor, né? Então, os melhores analistas de dados, os melhores desenvolvedores, os maiores TIs estão aonde? Em quem paga mais e quem tem mais demanda, né? Sim. Então, hoje o mercado ele é bastante complexo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a gente precisa entender. Porque o que mais acontece é o seguinte, as pessoas vão... Porque aí cada birô desse tem clientes específicos, correto? Então, por exemplo, em Santa Catarina, a Celesc tem como birô de mostrar se alguém está devendo energia elétrica o BVS Equifact. Então, quando o consumidor ele vai comprar num comércio, por exemplo, ele consegue comprar, porque não aparece nada no comércio que ele está devendo para a Celesc. Agora, quando ele vai num banco tentar comprar, ou tentar pegar um crédito, ele não consegue, porque no banco aparece. Entendi. Entendeu? Aí as pessoas vão lá no balcão ou vão lá na loja e ficam perdidas. Então, o crediarista, o analisador de crédito, precisa entender disso tudo, né? E cada um tem um público específico, tem um nicho. A TransUnion, por exemplo, ele trabalha muito com o mercado de segurança, de seguro de imóvel, seguro de carro, né? O COD trabalha muito a questão de fraude. Então, cada um nichou em determinado segmento. Mas, doutor, o senhor me perguntou uma coisa ali importante sobre a parte do empreendedorismo, né? E sobre a questão do propósito. Então, eu consegui, dentro da entidade, poder seguir esse meu propósito de transformar ambiente, transformar vidas, principalmente através do conhecimento. Então, a CDL faz muito esses workshops, esses trabalhos aí, e a gente vê que cada evento desse, pelo menos tem uma pessoa que, poxa, eu tirei um insight aqui, eu vou aplicar no meu negócio e o meu negócio vai crescer por causa disso. E isso é que me dá energia, me dá condição de permanecer, né? E a gente tem ali um desafio muito grande, que é a construção de uma sede nova, né? Então, esse é um grande legado que eu quero deixar, e por isso que eu não foco tanto no meu negócio.
Porque se eu focar muito no meu negócio, nessa parte de consultoria, de treinamento, de palestras ou de mentoria, o que acontece? Eu não tenho tempo para deixar o meu legado. Ah, sim, perfeito. E o Porque legado tem uma importância gigante. o tempo, né? Ele é escasso. É 24 horas que você tem. Aí, nisso você Sim. tem que descansar, você tem que dar tempo para tua família, né? Uhum. Eu tenho, né, 2 filhas, eu tenho 4 filhos. Né, já está com o pai, ele, né, no começo da gestação minha esposa perdeu. Tenho uma menina de 14, tenho uma menina de 7 e agora minha esposa está grávida de um menino de 6 meses, né, o Samuel. Desafio. Caraca. Então a gente tem que dar atenção para a família também e aí a gente tem que escolher as guerras que a gente quer enfrentar, né? Eu não consigo enfrentar todas as guerras, porque quando tu vai fazer uma mentoria, por exemplo, específica, você precisa focar, estar presente, ciente e principalmente olhando para o futuro, como é que tu pode ajudar esse teu mentir, né? Então, não tem como eu expandir hoje a minha tenda, expandir o meu negócio, se eu não vou conseguir terminar aquilo que eu comecei, né? É a frase que a gente usou lá no início, lá quando tu me abordou na porta ali, cheguei aqui pro podcast, chegasse pontual, né? Isso é responsabilidade e tal. Então, eu aprendi nessa jornada de treinamento 2 coisas muito importantes. Primeiro, confiança em si mesmo. Acho que a maioria das pessoas talvez não se desenvolvam, não conseguem evoluir, crescer, atingir os seus objetivos, porque falta um pouco de confiança em si, né? Então, isso era uma coisa que era um trauma, né? Que eu tinha porque fui criado dentro de um contexto onde muitas vezes eu escutava que você não ia ser nada, que você era burro e tal. Então, isso tudo limitava o meu crescimento e limitava eu a, a expandir, a me desafiar. Então, quando eu comecei a ter confiança em mim mesmo, eu comecei a ser o mais ousado. E essa questão de você terminar tudo aquilo que começa, né? Então, eu era uma pessoa também que começava uma coisa aqui, começava uma coisa lá, começava outra coisa aqui, lá, e nunca terminava nada. E aí o Napoleão usa uma frase, né, em seus conceitos aí que é: se você quer triunfar, se você quer ter sucesso, né, você nunca deve desistir dos teus sonhos, por mais adversidade que venha ocorrer, e sempre terminar aquilo que você começou. Né? Perfeito. Isso são Concordo plenamente. princípios, né? Sim. Eu aprendi muito também nessa jornada cristã sobre princípios milenares, princípios que são de Deus, né? Então, Deus, ele não gosta de nada pela metade. Então, isso não é só uma frase de Napoleão. Se você é cristão, se você crê em Deus, e se você quer honrar a Deus, você precisa, principalmente, fazer as coisas com zelo. Existe o princípio da mordomia, né? Ser mordomo daquilo que Deus entregou nas tuas mãos, né? Se Deus entregou uma família para você, cuide dela. Se Deus entregou um negócio para você, cuide dele. Isso. Até porque tudo que está aqui, nada é teu, nada você vai conseguir levar quando se for. Sim. Nesse teu discurso aí, 2 coisas muito poderosas, né? Que acredito. O primeiro é a gente entender que começou, terminou. Porque se tu começar e terminar, tu não precisa voltar. E tu ganha tempo. E eu vou mais além ainda. Começa e termina tudo relacionado a tal coisas. Porque se tu começar e terminar tudo, cara, tu vai ganhar um tempo gigante daí. Tudo que conseguir resolver no dia, resolva no dia. Se for sério, resolva o quanto antes. Na sexta-feira, ontem, né? A gente teve uma questão bem delicada que a gente teve que ir em Florianópolis conversar com uma magistrada numa decisão lá que foi contrário à situação dos nossos interesses por um erro do juiz. E daí conversamos com o magistrado, teria que conversar com o cliente, e daí eu falava para a pessoa que me acompanhou, cara, coloca na tua agenda e hoje resolve isso. Hoje. Não segunda-feira. Porque senão isso vai te consumir o final de semana inteiro. Resolva. Vai lá e faz. Não pela metade. Por inteiro, né? E seguidamente a essa situação, né, é algo
que também é muito poderoso, mas isso já há tempo eu tenho no meu coração, que é fazer cada vez mais de menos se tornar especialista naquilo que você está fazendo. Então, o Eric aqui, ele cuida do branding, ele cuida da imagem, ele cuida daquilo que tem valor, mas que só consegue ver quem sabe o conceito de equity, do equity. É o valor da marca. Não é dinheiro palpável, mas tem valor. E esse, inclusive, é o maior valor que tem numa instituição, o equity. Só que ninguém vê valor. Não, mas é um post, é um vídeo. Cara, isso é o que tem mais valor, mas fica bom nisso. A outra pessoa lá, trabalhando com inteligência artificial, é uma questão mais de TI, cara. É código, é coisa que tu também não vai ver. Mas que não se confunde com isso aqui, é outra coisa. A pessoa é advogado trabalhista. Cara, não tem nada a ver com essa parada aqui, não tem nada a ver com a outra. Né? E cada um, no que faz, se torna especialista, referência, e depois de um tempo acaba construindo, né, a autoridade, né? Se seguir aquela linha que tu nos explicou lá no início do nosso bate-papo no podcast, né, William? Construir toda essa jornada, né? William. E tudo se resume em jornada, tá? Tudo se resume em jornada. Em pirâmide, né? Cara, Tu vê um negócio, né? Um negócio, ele tem 3 pilares importantes em relação à hierarquia. Manda aí. Né? O primeiro deles é o estratégico, que está lá em cima da pirâmide. Sim. Tá? Depois é o meio, que é o tático. Quem é o estratégico? É o dono, é o CEO, muitas vezes é o CEO, é o investidor, né? É os sócios. Esses são os estratégicos. Depois nós temos os táticos, que são a liderança, que é o líder de setor, que é o gerente, né? E nós temos depois o operacional, que são os colaboradores que estão aí, né? Dentro do processo diário do negócio. Um caixa numa loja, um vendedor, né? um agente de marketing. Então tudo é hierarquia, tudo é processo, tá? Então é muito importante a gente entender esses conceitos, né? Para a gente poder aí sim. E isso tudo você tem oportunidade dentro do intraempreendedorismo. Sim. Né? Então, se tu absorve toda a jornada dentro da empresa, tudo aquilo que ocorre e vai se tornando um intraempreendedor e começa a ter condições de pontuar uma melhoria, sabe? Eu discuto muito lá internamente com a equipe o seguinte: olha, temos um problema, ok, tá aí, qual é a solução? Boa. Começa a vir com a solução. Entendeu? Cara, teve uma... Por mais que na tua cabeça a solução seja muito idiota, muito ruim, mas traga. Identificou o problema, eu digo, olha, o problema está aqui. Eu acredito que se a gente ir por aqui e tal, pode ser bom. E aí quem tem que avaliar isso, se vai ser bom ou não, quem vai criar a metodologia, quem vai criar todo o processo, o rito, é o estratégico. Uhum. Mas as pessoas são acostumadas só a identificar o problema. Quando ela ainda traz o problema, já é uma vantagem. Pior é quando eles encontram o problema e ficam com o problema para si. Sim. Então, o intraempreendedor, ele tem isso. Ele olha ali, poxa, a gente poderia melhorar esse processo aqui e trazer uma inovação aqui, né? Porque mudança de processo é inovação. A gente pensa que inovação é tecnologia. Tem que comprar um robô, tem que ter uma IA ali. Não tem nada a ver. Então, eu crio uma melhoria aqui, criei uma inovação, diminuir custo para o empresário. Isso já é começar a ser empreendedor. Porque é ter esse olhar de dono. Entendeu? Porque você só vai poder ser dono se você tiver isso aqui. Essa é a minha concepção. Se você não ser um empreendedor, você não começar a pontuar correções, né? Trazer abordagem diferente até mesmo no atendimento com o cliente. Você ter postura como colaborador diferente da maioria. Porque se eu tenho uma parte dos colaboradores que ficam criticando, que ficam só arrumando dificuldade, que ficam fazendo corpo mole, e eu começo a me encaixar dentro desse perfil,
tu não é um intraempreendedor e não tem como você, descontente, querer montar uma empresa, porque não vai dar certo. Porque se você não consegue ter comportamento de dono dentro daquilo que não é teu, tu acha que tu vai conseguir mudar teu comportamento naquilo que é teu? Pá, que Muito forte. difícil. Muito difícil. Perfeito. Cara. Entendeu? William. É princípio, doutor. Sim. Tudo é que igual aquela situação. A educação começa onde? Na escola? Não. Educação de filho começa em casa. Bom. Se o teu filho não tem educação em casa com você, se ele não te respeita, ele vai respeitar o professor? Ele vai respeitar a diretora? Ele vai respeitar o regente de classe? Não vai. E aí, quando esse professor, esse regente, esse diretor, chamar a atenção do teu filho e ainda você vai lá na escola tirar satisfação, você está criando um cidadão errado. E aí você quer que ele seja um empreendedor, que ele assuma o teu negócio, que ele seja um sucessor do teu negócio? Não vai dar certo. Então, é disso que o intraempreendedorismo, de fato, fala. É um termo novo, tu não vai ver em academia, tu vai pagar 4 anos da melhor faculdade para o teu filho e você não vai escutar essa terminologia. Talvez você encontre num MBA um pouco mais avançado ou no mestrado. Mas, eu até agora também não identifiquei ninguém que tenha feito um doutorado, uma pesquisa de doutorando em cima desse tema. Mas isso é importante e se você pegar grandes empresários do Brasil que começaram de baixo, todos eles já tinham um espírito intraempreendedor dentro de si. Perfeito. William, passou de 1 hora já, cara. Ó, Loucura, né? falei pra ti que ia passar. Não? E a gente nem entrou de uma maneira e com profundidade no tema que é intraempreender. E daí eu vou fazer o seguinte. Vou lançar o convite aqui para um próximo podcast para a gente fazer o quiz e para a gente realmente adentrar com profundidade no tema intraempreender, que de uma maneira resumida aqui deu para entender que é quem pensar em ter um negócio, ele tem que entender o negócio onde ele está, de uma maneira mais ampla, né? De uma maneira mais ampla. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma última pergunta aqui a respeito do tema. Daí a gente encerra aí o nosso bate-papo e já se organizamos para um segundo, né, William? Opa, Porque a gente vai ter que ter pelo menos mais 1 hora aí de bate-papo, porque, cara, esse é informação poderosa que pode mudar o resultado da minha advocacia e eu ouso dizer, vai mudar o jogo de todo empresário. No teu caso, todo advogado aqui dentro tem que ter o espírito intraempreendedor, senão... E eu ouso dizer em qualquer instituição, cara. Em qualquer instituição. Que é a seguinte. Uma única pergunta com relação a essa parte. Como que o empresário ele pode criar essa consciência no colaborador sobre o intraempreender, William? Boa pergunta, hein? Forte, né? Boa pergunta. Tudo começa com relacionamento. Relacionamento interpessoal. Você precisa se relacionar com as pessoas que estão contigo. Eu trabalhei em empresas, por exemplo, assim, que eu nunca tive uma reunião com o empresário. Eu nunca fiz uma reunião de equipe. Entendeu? Eu já tive empresários que faziam reunião de equipe, mas só para bater. Só para apontar problema. E aí a gente precisa entender os perfis das pessoas. Eu identifiquei que um dos meus perfis é dominante, é um cara que é governante. Então esse cara, por exemplo, se tu falar a palavra eu tô te mandando, ele vai se rebelar e ele não vai fazer. Agora, se tu chegar e usar a palavra assim, ó, ei, eu tenho um desafio para você, William. O que tu acha disso aqui? Ele vai vestir, suar, rasgar, ele vai fazer o que tiver
à disposição dele para entregar o resultado que você Só pediu. mudar a palavra. Mudar a palavra. Só que você só muda a palavra se você tiver o quê? Relacionamento. Né? O convívio de um casal, né, de marido e mulher, ele vai ficando melhor ao longo do tempo. A gente geralmente se relaciona com as pessoas por uma atração física, alguma coisa assim. Né? Gostei da aparência, gostei do papo inicial. Mas isso só vai permanecer com o longo do tempo e melhorando ao momento que você começa a conhecer, se aprofundar com essa pessoa e entender aquilo que ela gosta. E assim tem que ser com o nosso colaborador. A gente pensa, a gente tem a gente tem uma convicção nossa, nós fomos formados meio que daquele modelo, né? O chefe é quem manda e obedece quem tem juízo. Hoje em dia, ainda mais hoje que nós estamos no mercado de trabalho com 4 gerações, né? Baby Boomer, X, Y, Millennium, e vai vir o grupo Alpha daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos vem o grupo Alpha. Quem que é esse grupo Alpha? É a minha filha com 14 anos, com 16, ela está no mercado de trabalho. Entendeu? E aí, como é que vai ser? Vai ser um caos. Porque os baby boomer não buscam conhecimento. Para eles sempre estão olhando para o retrovisor. O que é olhar para o retrovisor? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Meu amigo, o que tu fez até agora não te garante nada que vai te levar para o futuro. Então, a gente precisa entender. Eu tenho um empresário aqui que eu tiro o chapéu para ele, né, que é o Vilmar da Calço Bem. Ele está sempre em sala de aula. Ele tem 70 anos e está sempre em sala de aula buscando informação, buscando conhecimento. Está sempre em evento. Agora tem uns com 40, acho que estão velhos, não sai de casa, vive numa bolha e acha que o colaborador dele é ruim. É lógico que vai ser ruim. Eu sempre tive uma coisa comigo, doutor, que é o seguinte, eu sou meio polêmico também, tá? Quem convive um pouco mais comigo sabe que eu sou muito franco, muito claro naquilo que eu compreendo e tenho de convicção. Eu sempre tive com o seguinte, eu fui um péssimo funcionário. Porque eu reclamava de péssimos empregadores. Mas a culpa era de quem? Era minha. E dele também. Mas também tinha a minha parte. Então, se você, né, que trabalha numa empresa, entende que o teu empregador é ruim, é porque provavelmente você também é ruim. Então, mude o teu comportamento, busque conhecimento, começa a trazer melhorias, começa a ajudar ele, a dar a mão para ele. Porque nem todo empresário sabe tudo, né? E pode ser que você tenha uma habilidade natural em alguma determinada área muito melhor do que a dele. E é por isso que, né, tem aquela frase, os opostos se atraem, e é por isso que muitas vezes, né, essas diversidades são salutares, né? A diversidade de conhecimento, a diversidade de comunicação, de entendimento, de fé, elas são salutares. Eu convivo com pessoas que não têm a mesma fé que eu, todos os dias, e está tudo certo. A gente precisa respeitar. O que é o grande foco? É o negócio? É o CNPJ? É a perpetualidade daquele negócio, entendeu? Então, o empresário precisa se relacionar com o colaborador. Não é convidar ele para ir tomar uma cerveja no bar ou até mesmo comer uma carne na casa dele no final de semana. Não é isso. É dentro do negócio, ó. Vamos lá. Quais são as dificuldades que você está encontrando no teu trabalho? Né? Na tua atividade? Nas suas funções? É um computador novo que tu precisa? Pô, às vezes o cara tá trabalhando com a tela que fica apagando ali toda hora. Entendeu? Tá com um computador, já tá obsoleto, tá difícil, leva 5 minutos para ligar. Bom, coisa simples. Que muitas vezes eu vou falar um exemplo para ti. Eu trabalhei com um empresário e trabalhava de frentista no posto de combustível. E às vezes ele pediu para fazer 1 hora extra. Sabe o que era mais legal para mim? Não era o ganho que ele me dava no final do mês da hora extra que eu fiz. Mas sim os 10 minutos que ele sentava numa mesa para comer um lanche, porque nós ficamos trabalhando até mais tarde, e eu pude conversar com ele. Cara, bater um papo com ele. Entendeu? Porque você como empresário, você como estratégico, tá lá em cima. Você é uma referência, você é um espelho. Eu sempre estou olhando para você, né? E existe aquela frase, né, que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, né? Pô, você tá falando uma coisa comigo,
mas teu comportamento, as atitudes estão totalmente diferentes. Por quê? Porque eu estou sempre olhando para você, entendeu? Então, quer desenvolver intraempreendedor dentro do negócio, esteja em relacionamento com ele. Boa, cara, vou levar pra mim, tá? Mentore ele. Você você é um mentor. Eu escuto de vez em quando alguns falando assim, tem gente aí que não tem nada, ou tem gente que nunca teve uma empresa, ou tem gente que não gerou riqueza milionária, não tem 1 milhão, não tem Ferrari, não tem um apartamento na beira-mar e quer ser mentor. Digo, não tem nada a ver. Não. Eu vou dar um exemplo para ti. Minha primeira empresa que eu trabalhei foi aqui em São João Batista, numa empresa de sola de sapato, injetando. Sabe quem foi meu mentor? Um injetor de sola que se aposentou dentro dessa empresa. Já fazia alguns anos que trabalhava lá. O nome dele é Elias e ele mora lá no CREC. Ele me ensinou a trabalhar em 3 máquinas diferentes. E eu virei um funcionário coringa. E quando faltava um cara que trabalhava na máquina de TR, eu ia lá injetar TR. Na Mico, eu ia lá na PU, eu ia lá. Acho que tinha uma outra. Eu trabalhava em 3, 4 máquinas, porque o seu Elias, lá do bairro Cracker, me ensinou a trabalhar. Ele foi o meu mentor. Massa. Se aposentou como um colaborador na parte operacional. Sim. Então, o mentor não é só quem está lá em cima ou quem tem milhões de dinheiro. Ou quem cobra 100 mil reais de uma mentoria. Até É quem vai te ensinar algo que gera valor. Sim. Isso já faz 19 anos. E até hoje eu me lembro. Porque são as atitudes que vai gerar valor na vida das pessoas e transformar a vida das pessoas. Bonito de ouvir, né, William? Faz a gente trazer, né, coisas tão bonitas que aconteceram no passado e que tem tudo a ver com a vida e com o empreendedorismo contra o intraempreendedorismo. Show de bola. William, se me permite, naquela câmera ali, agora pode olhar em direção à câmera, colocar aí a situação do discurso do teu livro, da tua mentoria, e chamar a galera aí para te seguir nas redes sociais. Teu perfil é aberto? É aberto. Perfeito, aí chamar a galera aí para te seguir lá, para conhecer um pouco mais do que é tudo isso. Que quando a gente ouve, a gente lembra de uma coisa, que é transformar a nossa vida para cada dia mais a gente ter um impacto, não apenas em nós enquanto pessoa, mas que esse impacto em nós reflita e transforme, né, a situação do nosso mundo num lugar cada dia melhor, né? Pode falar ali naquela câmera. Bom, quero agradecer ao Dr. Moraes aí pelo convite, agradecer a audiência de todos. Espero que eu possa ter compartilhado um pouco, né, da minha trajetória sobre esse tema do intraempreender. Foi identificando isso que construí diversas habilidades, consegui criar multi-chapéus na minha vida, né? E para você que não me conhece ainda, segue aí nas redes sociais, é o William Santos SJB, né? Perfil aberto, tanto você encontra LinkedIn, Instagram, Facebook, né? Então, hoje eu estou como executivo da CDL, mas tem uma empresa chamada W2S, ela é focada na parte de mentoria, consultoria e treinamento, palestras, né? Então, nessa parte de treinamentos eu falo sobre planejamento estratégico, sobre o intraempreender e também sobre diferencial competitivo, como se diferenciar no mercado de trabalho, né? Então, eu tenho sempre uma frase, doutor Moraes, que eu estou olhando, tá na minha cabeça aqui, que eu uso bastante, né? Que é essa questão de transformar o ambiente, né? Então, eu sempre digo que um líder forte, ele precisa lutar pelo seu propósito para poder transformar os ambientes, né? E principalmente, né? Transformar vidas. Então, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero poder voltar aqui para a gente se aprofundar no assunto. E qualquer dúvida, estamos aí à disposição nas redes sociais ou até mesmo lá na entidade. Perfeito. Muito obrigada. A gente agradece com o coração batendo mais forte. Sobretudo porque esse foi um podcast que tua agenda não dava, minha agenda não dava. Quando que a gente vai bater esse bate-papo? E deu agora. Aí valeu
cada reagendamento que a gente teve que fazer, o William, porque não conhecia o William como conheci hoje. Conhecia o William, que era diretor executivo lá da CDL, que era o cara das vendas. O William é muito mais do que um vendedor. O William é aquela pessoa que tem como propósito mudar o mundo. E quando a gente tem muito claro isso, a gente tem, cara, algo que realmente vai fazer com que a gente, no futuro, viva numa cidade, num estado, num país, num mundo melhor. É a gente transmitir isso para as pessoas, para mudar a vida delas. Cara, muito, muito bonito o teu propósito. E a gente, hoje, só cresceu nossa admiração, que já tinha antes, quando conhecia o William vendedor, o William diretor executivo da CDL, mas que agora conhece o William mentor, que transforma aí vidas de uma maneira muito mais impactante, né, do que a gente imaginava que era. Tá? Obrigado por ter aceitado o convite, tá, William, de coração. Galera, bate-papo sobre intraempreendedorismo, bate-papo sobre a vida. Um diálogo que eu tenho certeza me levou aqui para um outro nível e certeza absoluta, digo, pode te levar para um outro nível também. Então, eu te chamo aqui para que tu venha com nós, porque aqui hoje a gente compartilhou conhecimento de valor e tenho certeza nós aqui evoluímos juntos e o convite é para você evoluir junto conosco também. Um forte abraço do Moraes, Deus abençoe e até o próximo bate-papo aqui no podcast Moraes Podcast. Deus abençoe todos nós.